É uma alegria poder estar com os irmãos. Quero agradecer aqui o reverendo Altieres, presidente do presbitério, a mesa, né, e muito feliz de estar com os irmãos e poder ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E espero que o Senhor fale de maneira profunda, íntima com cada um de nós, e que essa reunião do presbitério, além de tratar dos assuntos burocráticos, que o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer espiritualmente. Eu creio que o principal de toda essa reunião é aquilo que Deus tem para os nossos corações, aquilo que Deus faz por nós e através de nós, quando nós estamos reunidos como concílio. Que Deus possa abençoar. É um prazer poder conhecer cada membro do presbitério. Para mim é uma alegria muito grande. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Um texto, creio eu, que bastante conhecido pelos irmãos, mas o Senhor colocou no meu coração esse texto para poder compartilhar com vocês nesta manhã. 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, em nome de Jesus. Estamos, ó Deus, diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, com nossos corações, ó Deus, abertos, para receber, ó Deus, dela em nossa vida. Fale conosco nesta hora, ó Deus. Cumpre em nós o Teu querer, Teu propósito. Nós precisamos do Senhor, da Tua direção, da Tua capacitação, ó Deus, que o Senhor possa cada dia mais nos revestir, ó Deus, de poder, para podermos fazer o trabalho do Senhor. Abençoe cada ministro que está aqui nesta manhã, ó Deus, e abençoe cada igreja, ó Deus, também aqui representada. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Pedro é considerada uma carta geral, uma carta cujo destino são os forasteiros e dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. Os cristãos que receberam essa carta eram gentios e judeus. Sobre a data da carta em que foi escrita não há um consenso entre os eruditos. Alguns colocam a carta antes da perseguição deflagrada pelo imperador Nério, e outros a situam após o incêndio de Roma ocorrido em julho de 64 d.C. Em relação ao lugar em que a carta foi escrita, a maioria dos estudiosos, dentre eles os pais da igreja, Eusébio e Jerônimo, entende que Pedro escreveu sua carta de Roma, e por se tratar de um tempo de perseguição, preferiu referir-se à capital do império por meio de códigos. No capítulo 5, podemos perceber que Pedro está concluindo sua primeira carta, e aqui ele faz as últimas exortações à igreja, mas também tem uma palavra específica aos líderes da igreja. Na verdade, Pedro faz um apelo veemente aos líderes, mas antes de exortá-los, ele se coloca na mesma posição dos exortados, conforme o versículo 1, eu, presbíteros como eles. Ou seja, a exortação que Pedro faz também aplica-se a ele. Este apelo acontece em tempos de sofrimento e perseguição, e os líderes precisam estar em alerta, porque nós também enfrentamos tempos difíceis.
Não tem sido fácil ser pastores nos dias de hoje. Precisam conduzir a igreja de Deus por esse vale de sofrimento. Nós podemos perceber no texto que Pedro, primeiramente, inicia a sua exortação com a expressão rogo, que vem de Paráclitos, consolador. Trata-se de um apelo intenso, veemente, urgente, regado de ternura. Pedro, em vez de mandar ou exigir, prefere rogar, e roga com senso de urgência. Mas, meus irmãos, a quem Pedro roga? Ele roga aos presbíteros, como ele? Ele se coloca diferente, como eles? Não. Pedro se coloca em pé de igualdade aos demais presbíteros, que está a serviço do reino de Deus. Embora ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, não julga ser superior aos irmãos presbíteros. Muito pelo contrário, ele se coloca no mesmo nível deles, muito diferente do que percebemos hoje e vemos em que há um distanciamento muito grande da atitude de muitos líderes de igrejas chamadas cristãs, que se intitulam apóstolos, patriarcas, pais, enquanto apóstolos como Paulo e Pedro se intitulam doulos, ou seja, escravos de Cristo. Pedro viu o pastor morrer pelas ovelhas. A memória de tal amor o constrangeu a cuidar das ovelhas como um fiel pastor. Como presbíteros e pastores, ao contrário de termos atitudes semelhantes de alguns líderes que buscam posições de superioridade, devemos nos colocar na posição de diáconos, aquele que serve de maneira firme, mas com graça, amor e misericórdia. Meus irmãos, o apelo do apóstolo Pedro se direciona ao modo ou como o rebanho de Deus deve ser pastoreado, conforme os versículos 2 e 3. No verso 2 ele diz aos presbíteros: pastoreai o rebanho. Rebanho de quem? Dos presbíteros? Nosso? Não somos donos do rebanho, não temos o direito de posse das ovelhas. O rebanho é de Deus. Devemos pastorear o rebanho de Deus que há entre nós. E como este rebanho deve ser pastoreado? Com respeito ao pastoreio do rebanho, o texto nos apresenta 3 negativas, apontando como não devemos pastorear o rebanho de Deus. Eu passo aqui a considerar com os irmãos essas negativas. Primeira negativa: não por constrangimentos. Em outras palavras, o pastoreio não pode ser por pressão, coação e obrigação, mas espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer. Ninguém pode, meus irmãos, ser constrangido a ocupar uma posição de liderança na igreja. Tal posição deve acontecer de maneira voluntária, aspirada, desejada e buscada, tendo a confirmação de Deus. Se não for assim, nenhum de nós conseguiremos fazer o trabalho do Senhor com coração leve. A sua obra será um peso para nós, e isso pode acarretar num mau pastoreio, ou até mesmo uma inversão, ou seja, em vez de pastorearmos o rebanho de Deus, pastoreamos a nós mesmos, cuidamos de nós e não do rebanho de Deus. Nos servimos das ovelhas, em vez de servirmos as ovelhas como servos de Deus no cuidado do pastoreio. O pastoreio das ovelhas deve ser feito de coração, espontaneamente, e não como nós queremos. Não é da nossa forma, do nosso jeito, mas como Deus quer. Isso significa também da forma como Deus faz, ou de um modo que agrada a Deus. O nosso pastoreio
tem que ser da forma que Deus quer, visando a glória de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus. Nós devemos nos encontrarmos como obreiros fiéis do Senhor. E assim o Senhor quer que nós sejamos obreiros fiéis no trabalho dele, no pastoreio do rebanho de sua igreja. Mas a segunda negativa está no versículo 2. O pastoreio não pode ser feito por sódio da ganância, mas de boa vontade. Meus irmãos, o rebanho de Deus não pode ser visto como uma fonte de enriquecimento. A questão financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o pastorado. O presbítero deve visar a glória de Deus e o bem das ovelhas de Cristo, em vez de fazer a obra visando o lucro. Como pastores, somos chamados para servir as ovelhas de Deus, e de maneira nenhuma podemos nos colocar primeiro do que as ovelhas do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 26, Jesus diz aos seus discípulos: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como o que serve. Em 1 Timóteo 5,18, o apóstolo é claro em dizer que o obreiro é digno do seu salário, porém não podemos fazer o trabalho do Senhor para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Todos nós somos servos do Senhor para servi-lo na sua obra. O nosso desejo não pode vir primeiramente como questão prioritária o lucro, mas o reino de Deus, o pastoreio da igreja do Senhor, e fazer isso com zelo, com apreço, com alegria, com gratidão, porque esse chamado que o Senhor fez a todos nós, pastores, presbíteros, é uma dádiva de Deus. Eu costumo dizer que não existe serviço melhor do que este, do que trabalhar diretamente para o Supremo Pastor, o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou com eficácia e vocação para esse serviço, para que possamos fazer não um bom trabalho para nós mesmos, mas um bom trabalho para o Senhor. Não fazemos um trabalho para ganhar elogios, tapinhas nas costas, mas fazemos o trabalho para que o nome de Deus seja engrandecido por meio de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Terceira negativa: nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, conforme o versículo 3. O presbítero não pode ser um dominador, um ditador, um tirano, embora ele receba autoridade diretamente do Supremo Pastor, por meio do Espírito Santo. Porém, não deve fazer mau uso dessa autoridade. O presbítero deve ser um exemplo para a igreja, deve andar na frente do rebanho como modelo. Jesus ensinou que liderança é serviço. O próprio Senhor Jesus disse que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir, conforme Marcos 10, 45. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, nós vemos um contraste desse ensino. Vemos em nosso país muitos ministérios personalistas, com pastores de grandes multidões, e que buscam apenas sua autopromoção, querem fama, prestígios, aplausos e reconhecimento. Querem ser servidos pelas ovelhas, ao invés de servir as ovelhas de Deus. Nós não estamos aqui para ser servidos, ou para nos servir do ministério que o Senhor nos confiou, mas para servir o Senhor no ministério que Ele nos confiou. Nós somos servos do Senhor. E nós não devemos achar que nós somos donos do rebanho de Deus, até mesmo agindo de forma truculenta, de forma opressora, como um ditador. Nós somos servos do Senhor para servir o Senhor no meio do seu povo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de ninguém, a igreja é do Senhor, é de Deus. E nós, como pastores, presbíteros, sabemos que um dia todos nós prestaremos conta do nosso trabalho também realizado aqui nesta terra.
Nós já somos cobrados por esse trabalho, mas nós vamos prestar conta desse trabalho no dia do Senhor. Não devemos agir como dominadores do que nos foram confiados. Antes, devemos tornar modelos do rebanho de Deus. Para concluir, meus irmãos, sem me alongar muito, Pedro conclui essa porção com o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Meus irmãos, os presbíteros que cuidarem bem do rebanho de Deus, não por constrangimento, mas voluntariamente, não por lucro, mas com boa vontade, e não como dominadores, mas se tornando exemplo do rebanho, serão grandemente recompensados. Receberão das mãos de Jesus, quando na sua volta, a coroa de glória. Uma coroa inacessível, incorruptível, a coroa da alegria, da justiça, da vida e da glória. Nós seremos recompensados no grande dia do Senhor. Não esperamos recompensa agora. Não esperamos dádivas agora. Esperamos no grande dia do Senhor. E para que nós sejamos dignos dessa recompensa, façamos o bom trabalho do Senhor com fidelidade. Sirvamos o rebanho desta forma, com fidelidade, dando às suas ovelhas, as ovelhas de Deus, o alimento espiritual, pois no final da carreira seremos então coroados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sirvamos o Senhor. Antes de servirmos o rebanho, nós servimos ao Senhor. E esse serviço ao Senhor replica o nosso pastoreio no dia a dia, no cuidado da igreja do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça em nossa caminhada, no nosso ministério, e que possamos fazer o bom trabalho do Senhor para a glória dele. Vamos orar? Bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por essa porção da tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar através dela. Aplica, Deus, essa palavra em nossos corações, que possamos viver essa palavra, Deus, no nosso ministério, na nossa caminhada como presbítero, servo do Senhor. Usa cada um de nós com poder e graça, Deus, e que o seu nome seja engrandecido através da nossa vida, do nosso ministério, do nosso pastoreio, juntamente da tua igreja. Assim nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Altieres.